Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem fazendo o nosso portal crescer. Com pouco mais de um ano, a gente tem mais de 170 mil pessoas inscritas. Isso é uma coisa muito legal. E você que está chegando agora, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso universo, porque aqui tem muita gente interessante, muita gente preocupada em ajudar o nosso país a entender as coisas que acontecem no dia a dia, em conversar com as pessoas, conversar com os parentes, transmitir conhecimento. Então você é muito bem-vindo e vamos embora. E nesse sábado, dia 4 de julho, às 2 horas da tarde, eu vou fazer uma entrevista internacional. Vamos tratar aqui com o professor Miguel Pérez Pirella, que tem um canal também no YouTube que fala de assuntos da América Latina. Vamos ver se o que está acontecendo no Brasil só está acontecendo no Brasil, as turbulências políticas e econômicas, a influência das eleições norte-americanas aqui no continente, enfim, o que nós temos aí como um quadro futuro aqui no nosso país e no mundo. Então convido todos vocês, sábado, dia 4 de julho, uma data emblemática. E aqui na nossa paróquia, aqui no nosso país, vamos tratar dos nossos temas aqui do cotidiano. Começando pelo ministro da Educação, e que chamou muita atenção da mídia, todo mundo vendo o currículo dele, enfim, ficou uma coisa, eu achei uma discussão totalmente inútil. Por que eu achei inútil, gente? Porque é uma questão superficial que está se abordando em torno do ministro. Ninguém perguntou qual é o projeto de educação do ministro, se é que o ministro tem algum projeto de educação ou se o governo Bolsonaro tem algum projeto de educação. Esse ministro ele vai dar continuidade a que o Von Traub fazia, a que o Vélez fazia, ele vai romper com tudo. Qual é o modelo? Qual é a preocupação desse ministro? Ele já disse que não tem nenhuma visão ideológica, ele não consegue debater ideologicamente. Isso o coloca em rota de colisão com essa ala que se diz ala ideológica, que já está metendo a porrada no novo ministro da Educação, dizendo que os militares não sabem escolher ministros. Como se os militares soubessem fazer alguma coisa dentro do governo Bolsonaro, a não ser engordar os seus contra-cheques. Lamento dizer isso, mas isso é um fato. Não tem nenhum militar que está desenvolvendo alguma atividade com competência. Se a gente olhar, por exemplo, os militares estão cuidando do gabinete da crise da Covid, o ministro da Saúde, o morticídio já contradiz qualquer indicador de sucesso, de inteligência, de bom senso dessa gente. Então não seria a escolha de um ministro da Educação que seria diferente. Então essa questão de analisar o currículo do ministro é uma questão periférica. Analisar se o ministro contou mentira ou não contou mentira é uma questão periférica, porque no governo Bolsonaro todo mundo mente. O presidente da República é um mentiroso quanto mais. É uma pessoa que não tem projeto para absolutamente nada. Se você perguntar para ele qual é o projeto para educação, ele não sabe. Projeto para saúde, ele não sabe. Saneamento básico, ele não sabe. Meio ambiente, ele não sabe nada. Ele terceirizou esse governo para o cara que está mandando, e eu já comentei com vocês, e o cara que manda no nosso país se chama Paulo Guedes. Esse é que está operando de uma forma livre. Então, o ministro talvez ele não tenha também uma vida muito longa dentro desse governo, porque a ala ideológica radical já começa a se conflitar com esse ministro da Educação. A única coisa que é um denominador comum entre todos os ministros é que eles vieram para privilegiar a educação privada, o ensino privado e destruir, desmobilizar, enfraquecer o ensino público, como também enfraquecer todas as áreas sociais, porque isso demanda dinheiro. E Paulo Guedes não quer dar dinheiro para essas áreas. Paulo Guedes quer economizar dinheiro para dar dinheiro para os grupos para os quais ele trabalha, para os quais ele foi indicado, para os quais ele está comandando o nosso país. E aí a gente entra no outro tema. Os meios de comunicação colocaram aqui nos cadernos econômicos que o Guedes virou articulador político com o Centrão para dar dignidade às negociações. Gente, o Paulo Guedes entrar em algum lugar para emprestar dignidade, vocês imaginam o perfil das pessoas com quem ele foi se encontrar, né? E ele levou nesse propósito de dar dignidade aos encontros, porque se você está querendo levar dignidade para algum lugar, a premissa básica é que não existe dignidade para onde você está indo. E as articulações com o Centrão, elas estavam já contaminadas com esses indicativos, que só quadrilheiro, só condenado do mensalão
só condenados de outras tramóias e trambiques que fazem parte desse centrão, e esse centrão agora está dando apoio a Bolsonaro. Inclusive, o ministro da Educação novo, ele já entra esvaziado, porque as áreas principais que controlam orçamentos gigantescos de bilhões de reais, essas pastas ou esses quadros, esses cargos já estão nas mãos das pessoas do centrão. Então, vocês imaginem, o Paulo Guedes foi conversar com esses deputados do centrão para levar alguma dignidade, para mostrar que essas associações não são associações criminosas do ponto de vista ético e moral. E para dar mais dignidade, ele levou a tiracolo o general Braga Neto e o general Eduardo Ramos. Ambos, como nós sabemos, né, são figuras que não sabem absolutamente nada de economia, e o general Braga Neto, especificamente, foi humilhado publicamente pelo Paulo Guedes, que o chamou de ignorante naquela reunião do dia 22 de abril, aquela malfadada reunião, quando o general tentou apresentar um plano Marshall e foi detonado na frente de todo mundo ali pelo Paulo Guedes, e os militares ficaram todos de boca calada. Infelizmente, os militares estão nesse governo Bolsonaro, eles são incompetentes, são antipatrióticos e estão ali só para ganhar um salário melhor nos seus contra-cheques. Os indicadores pela Covid não nos deixam mentir. Só para a gente sublinhar isso, porque o Brasil está vivendo essa grande ciranda da morte, né? O mundo, segundo a John Hopkins University, né, já tem mais de 502 mil mortos pela Covid, e o Brasil está com quase 60 mil mortos, mais de 10% dos mortos do mundo inteiro. E os bolsonaristas continuam achando que isso aí é uma guerra psicológica, que o vírus não existe. O Bolsonaro continua tendo comportamentos que destroem o povo brasileiro, que levam os brasileiros à morte, desarticulam os governos dos estados, dos municípios. Enfim, o Bolsonaro é um genocida universal, já comentei com vocês. Ele vai prestar contas disso aí internamente e externamente. Muita gente não consegue ver isso porque ele ainda é presidente, mas toda pessoa com muita popularidade pode perder essa popularidade e pode ser levada a situações muito grotescas, muito sinistras, como até a morte e a execução, como foi em alguns países, né? Que no Brasil isso não deve acontecer, é muito difícil que aconteça uma coisa tão radical assim, mas pelo menos a justiça alcança as pessoas sim, isso eu não tenho a menor dúvida, a justiça interna ou a justiça externa. Então o Guedes foi lá se reunir com essa gente. E aí vocês imaginam o seguinte, segundo o noticiário, o Guedes se reuniu pessoalmente com o deputado Ciro Nogueira, o deputado Arthur Lira, o deputado Wellington Roberto, o deputado Baleia Rossi e o deputado Efraim Filho. Como é que é isso de reunir pessoalmente? Os generais ficaram do lado de fora dessas reuniões? Que tipo de conversa o Paulo Guedes teve com esses deputados que já sofreram problemas com a justiça e com o direito penal? Essas conversas foram gravadas, essas conversas vão ser publicizadas, nós teremos conhecimento do que Paulo Guedes conversou com essas criaturas. Os generais também participaram dessas reuniões ou ficaram do lado de fora? Se a gente levar em consideração o comportamento de Paulo Guedes em algumas reuniões, quando ele sabe que não está sendo filmado, né? Aqui ele achou que não estava sendo gravado, e aqui ele se reportou a Damares, que a Damares estava querendo questionar, né, a vinda de cassinos para o Brasil, coisa que o Paulo Guedes é a favor. E o Paulo Guedes transpareceu ali mais um perfil nefasto da sua personalidade e como ele enxerga as outras pessoas maiores de 18 anos num país como o nosso. Vamos pegar aqui o trecho aqui, vamos lá. Vamos ver se vai dar aqui. O presidente fala liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder. Lá não entra nenhum. Lá não entra um brasileirinho. Bom, deu para vocês verem como é que ele acha que os brasileiros maiores de 18 anos, né, vacinados, como é que eles devem estar sujeitos. Eles têm que cifo, segundo Paulo Guedes. Vocês imaginam como é que foi a conversa pegando a dignidade dessas pessoas do Centrão com a dignidade do Paulo Guedes, né? Pois bem, essa gente que está comandando o nosso país. E aí a nova estratégia que eles vão adotar é uma velha estratégia a partir de agora. Os jornais já nos dão conta que os marqueteiros lá que estão ligados ao Bolsonaro estão dizendo que a tática agora é inaugurar pequenas obras, ou as obras que puderem, né? E fortalecer os programas de renda.
Esse receituário de fazer programas sociais, de dar migalhas para populações em grandes necessidades, é um programa neoliberal. Isso aí é um receituário do Fundo Monetário Internacional que governos de esquerda também adotam no mundo inteiro e aqui no Brasil também foi adotado. O resultado é que nós tivemos uma grande parcela da população brasileira recebendo esses benefícios, as pessoas saíram da linha da fome, da linha da pobreza extrema, porém essas pessoas não tiveram nenhum tipo de acréscimo no seu intelecto, na sua percepção política, elas tiveram uma ligação afetiva com o governante, na época o Lula, na época a Dilma, que proporcionou a essas pessoas a saída dessa situação. Mas essas pessoas ficam muito fragilizadas quando elas estão vulnerabilizadas e não será surpresa nenhuma se as pesquisas eleitorais nesses mesmos ambientes começarem a demonstrar que essas pessoas estão mudando a sua percepção política, apoiando uma figura como o Bolsonaro. Eles sabem disso e é por isso que eles estão investindo pesado nisso e vai competir a nós, que estamos no meio desses extremos, né? O extremo da extrema riqueza, da plutocracia que controla a informação, controla as grandes estruturas, e lá embaixo uma baixíssima renda que vai ser amparada por esses programas sociais e que eleitoralmente dará algum tipo de retorno a esses grupos entreguistas do nosso país. Some-se a isso todas essas igrejas neopentecostais de aluguel, cujos líderes vão para onde eles puderem ter algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de benefício de concessão de redes de televisão, algum benefício legislativo. Então, nós vamos ter que ter resiliência, paciência e vamos ter que combater todas as questões no cotidiano, esclarecendo as pessoas o tempo todo sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país. Nós estamos vivendo aqui essa grande pandemia. Esses grupos ultradireitistas minimizam os números, a gente está numa ciranda da morte absoluta. O Bolsonaro está cada vez mais amplificando essas mortes no nosso país, amplificando a confusão, amplificando a desorganização do tecido social. Então a gente vai ter que ter muita atenção, a gente vai ter que fazer críticas o tempo todo sobre o comportamento dos meios de comunicação que estão atrelados, todos eles, a esse governo Bolsonaro, a área econômica. Eu gosto sempre de sublinhar, como já coloquei num outro vídeo aqui, né, que o Paulo Guedes é o homem da Rede Globo. Paulo Guedes ele tenta o tempo todo quebrar as resistências ou quebrar algum tipo de problemática envolvendo os grandes meios de comunicação e o governo Bolsonaro. Ele foi responsável por levar o Bolsonaro para conversar com João Roberto Marinho no dia 5 de setembro de 2018. Então, existe uma aliança implícita e uma aliança explícita para algumas pessoas. Só que boa parte da sociedade não tem noção que isso acontece. Se vocês observarem o Jornal Nacional, vocês vão ver as coberturas sobre a pandemia no Brasil e observem quantas vezes o nome Bolsonaro é citado nas matérias sobre a Covid nos últimos 3 meses. Observem se os meios de comunicação estão colocando no colo do presidente da República a responsabilidade gigantesca que ele tem no enfrentamento dessa questão. Simplesmente eles não falam do assunto. É uma forma de manter o Bolsonaro controlado, de colocar o tema distraindo a sociedade brasileira, enquanto o Paulo Guedes vai levar a dignidade junto com os generais para os indignos que estão dentro do parlamento e que vão dar sustentação política ao governo Bolsonaro. Então nós temos muitas coisas a fazer, a gente não deve desanimar, a gente não deve ficar cabisbaixo, a gente tem que entender o que está acontecendo e usar energias para enfrentar o adversário. É muito difícil, mas todos os processos que mudaram sociedades no mundo inteiro tiveram a participação de pessoas como você, como eu, como as pessoas que estão chegando aqui e as pessoas que a gente vai conseguir levar algum tipo de reflexão. Quando você leva uma reflexão que toca a racionalidade da pessoa, aquilo fica para sempre, porque a pessoa ela consegue absorver a realidade e de posse da realidade ela é capaz de conduzir a sua vida para todo o sempre, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, dia 4 de julho, nossa entrevista às 2 horas da tarde.
Não perca. Um abraço, tchau.